feliz aqui nesses momentos com a Policivitas e com todos os servidores que participam dessas atividades que vocês realizam, né? Nós estamos, então, num momento bastante importante aqui desse módulo 1, Mentalidade Ágil de Gestão, e como eu sei que nós temos pessoas que já participaram desde o início, outras que estão entrando hoje, nessa questão do ao vivo, além da cartilha, de todas as aulas que vocês já assistiram, eu quero só relembrar que a gente vive hoje, né, em pleno mês de março aí de 2021, o ritmo mais rápido já alcançado na história da humanidade, de mudanças, de inovações. O mundo realmente está borbulhando aí de uma forma bastante intensa, mas quando a gente olha para amanhã, quando a gente olha para o futuro, né, o futuro nos acena com uma aceleração ainda maior. Então, aperte os cintos, porque o ritmo vai continuar bastante intenso, mas isso não é sinal de preocupação nem de pressa, né? Eu diria que a gente está sendo convidado a viver de uma forma diferente. Então, novas formas de trabalhar, novas formas de estudar, de aprender, de se reciclar, de se relacionar com as pessoas. O digital é uma ferramenta fantástica, né? Mas eu costumo dizer que momentos como esses são momentos presenciais, porque todos nós estamos presentes aqui de corpo e alma, e eu convido vocês a pensarem que, vamos pegar só a era cristã aqui, desde o nascimento de Cristo, né? 2021 anos, vocês imaginem a quantidade de coisas que já aconteceram na humanidade, né? E nós estamos aqui até hoje, né? As gerações vêm vindo cada vez mais preparadas para lidar com mudanças. Então, está na nossa condição humana, é da nossa capacidade humana essa questão de lidar com coisas novas, de lidar com coisas diferentes, né? Bem-vindo a todos que estão chegando agora também. Então, antes até de Cristo, Heráclito já nos falava isso, que a única certeza que a gente tem é que tudo está em mutação. Tudo está mudando o tempo todo e continuará mudando ainda mais. Só sair ali para admitir mais pessoas. Aí a pergunta que eu sempre gosto de fazer é, mas se tudo está mudando, né, e a gente tem essa perspectiva de adaptação, por que a gente se apega ou por que a gente se fixa em determinadas situações? Justamente pela nossa capacidade de ter hábitos, né? Nós nos habituamos a fazer as coisas de uma determinada maneira e às vezes a gente fica inclusive fechado, né? Nossa visão, nossa percepção diminui pelo fato de a gente estar acostumado a fazer sempre do mesmo jeito. Por quê? Porque é montado na nossa cabeça um quebra-cabeça, um mapa, um modelo mental, uma mentalidade desde que nós nascemos. Aliás, desde que nós estamos lá no ventre da nossa mãe, né, quando a gente é gerado, a gente já começa a ouvir e sentir coisas dos nossos pais, das figuras parentais, e vai ouvindo isso, e vai escutando, e vai aprendendo, e vai se acostumando a fazer as coisas de uma determinada maneira. Esse, inclusive, é o tema do livro, né, que o Gia comentou gentilmente, que eu estou lançando agora nesse mês, que é o Script, uma obra inacabada. O script é esse roteiro, esse modelo mental que a gente recebe desde a infância e carrega ele pela vida toda. E esse mapa, ele precisa de atualizações, né? Então, um curso como esse que vocês estão fazendo, investindo no desenvolvimento contínuo de vocês, são formas de estar atualizando o nosso mapa para que a gente possa estar vivendo de acordo com o que está acontecendo no mundo. Nós vamos fazer agora uma interação ao vivo, uma pesquisa aqui com 2 perguntas, e eu vou pedir para todos vocês acessarem aí no computador, abre uma nova aba, ou no celular de vocês, digita aí mente.com, mente.com, e quando perguntar lá o código, vocês vão digitar esse código aí que está na tela, 706614-3. Eu vou pedir para o Jean colocar isso no chat, o código, mas vocês digitam, por gentileza, mente.com.br. Eu vou parar a apresentação desse slide para poder justamente divulgar para vocês aqui a nossa pesquisa. Só me confirma, Jean, se vocês estão visualizando.
Professor, não estou visualizando sua tela. Então, espera aí que eu já chego lá. Vou compartilhar aqui agora. Agora deve aparecer. Sim? Agora sim. Maravilha. Então, por favor, todos os participantes que estão aí ao vivo conosco agora, digitem no seu celular ou numa nova aba aí no computador, no seu navegador, mente.com. Mente.com, para a gente tentar fazer uma pesquisa ao vivo agora. E eu gostaria que vocês marcassem aí no aplicativo de vocês qual a mentalidade predominante na administração pública. Vamos ver se o pessoal consegue acessar. Temos aí a questão da internet. Vou dar mais um tempinho. Boa! Se você acredita que a mentalidade predominante na administração pública é a fixa ou se de repente é a de crescimento. Ou quem sabe se você não conseguiu identificar, você pode marcar aí também. Então vamos lá, estamos em tempo real. Qual a mentalidade predominante na administração pública? É só digitar e enviar. Olha que interessante. 8-2 nesse momento. Vocês lembram, né, que no primeiro workshop ao vivo nós fizemos essa questão, convidando vocês a observarem as pessoas aí no seu ambiente de trabalho, a de repente conversar com pelo menos duas sobre mentalidade fixa ou mentalidade de crescimento. Mentalidade de crescimento é aquela pessoa que tende a encarar tudo como oportunidade de aprendizado, como uma forma de fazer diferente, de repensar algumas coisas. E o mentalidade fixo é aquele que diz assim, não, mas eu nasci assim, eu sou desse jeito, eu acho que não vai dar certo, é melhor não mudar. E a gente está, então, tendo uma pesquisa em tempo real de qual parece ser a mentalidade predominante, na opinião de vocês, na administração pública. Temos aqui, então, uma expressiva maioria de mentalidade fixa na percepção de vocês. Eu vou passar para a segunda pergunta. Vocês têm a oportunidade aí de verificar isso também. Ver se ela passa para a segunda pergunta aqui. Opa! Conseguem visualizar agora? Agora a pergunta é pessoal. Na sua opinião, na sua percepção, qual o seu modelo mental predominante? Se você acha que a sua mentalidade é fixa, de crescimento, ou você ainda está em dúvida? Peço que todos votem aí, por gentileza, também. Qualquer dificuldade, você pode entrar novamente no mente.com, digita lá o nosso código. Isso. 70-66-14-3. Envia a pergunta. Aqui para nós, professor, está aparecendo que ela não está aberta para votação. A gente atualiza a página, então, sugere? Engraçado, para mim aqui ela está aberta. Eu vou, então, colocar o código novamente. Tá bom. De toda forma, valeu, né? A primeira percepção de vocês foi em relação a qual o modelo mental predominante na administração pública. Aqui não está aparecendo, professor. O pessoal está colocando aqui no chat. Perfeito. A sua colaboração. Por enquanto, a maioria, todos não, sinalizando a mentalidade de crescimento. Mentalidade de crescimento. Maravilha. Exato. Ótimo. Então, eu vou voltar aqui para a nossa... Agora liberou a pergunta no Mente. Liberou? Quem tiver lá, pode... Liberou. Maravilha. Isso é muito interessante, pessoal. Então, eu gostaria que vocês tivessem com isso na cabeça nesse momento, né? Perceba que a primeira pergunta foi o que vocês percebem nos colegas aí na administração pública
E a segunda é qual é o seu modelo mental predominante. Perceba que interessante, né? A maioria percebe mentalidades fixas ao seu redor e a maioria, até por estarem aqui numa sala de treinamento, de desenvolvimento, fazendo um workshop, estão investindo no seu desenvolvimento, visivelmente aí a imensa maioria com uma mentalidade de crescimento. Então, eu vou interromper nesse momento aqui essa transmissão de novo, para que a gente possa voltar para o slide. Me sinaliza, por favor, Gias, está vendo aqui? Estamos sim, professor, perfeito. Perfeito. Então, lembrando, pessoal, que isso foi tirado do livro da Carol Dweck, né, que ela que traz essa nomenclatura, mentalidade fixa e de crescimento. Mas o que eu quero trabalhar com vocês nessa sequência do webinar de hoje... Professor, eu acho que tem que liberar seu microfone, por favor. Acho que ele ficou mudo aqui para a gente. Estão me ouvindo? Agora sim, obrigado. Eu que agradeço. Então, uma das coisas extremamente importantes que a gente está falando nesse workshop é sobre o autoconhecimento, né? Ou seja, você procurar se conhecer melhor, mas principalmente identificar qual é a tua mentalidade predominante, né? Ou seja, como que você reage diante das situações que se apresentam na tua vida, no dia a dia. E a segunda coisa importante que eu convidei vocês a pensarem é justamente sobre o outro, né? Ou seja, conhecer aquela pessoa que convive com você, quer seja na família, no relacionamento, como principalmente no ambiente de trabalho. Qual é a mentalidade predominante dessa pessoa? Agora, o objetivo desse encontro de hoje é, tendo você um conhecimento do seu modelo mental, percebendo melhor qual é o modelo mental do outro, você consegue, então, funcionar melhor em grupo. Esse é o grande objetivo, né? Talvez a gente não consiga mudar o outro, nem os outros, mas a gente pode aprender a funcionar melhor em grupo. E aí eu trago aqui um livro bastante interessante também para a leitura de vocês, que é o Equipe Brilhante, né? Equipes Brilhantes, do Daniel Cole, que ele fala o seguinte, que se você tiver um grupo de pessoas, né, por mais habilidosas que elas sejam, cada um pode ter uma habilidade ou muitas habilidades individuais incríveis. Se cada um trabalhar sozinho, sem interagir com o outro, esse grupo não vai se fortalecer, né? O grande diferencial está justamente na interação entre as pessoas. E aí o Coelho ele nos traz 3 estruturas importantes que eu gostaria que vocês pensassem aí na administração pública, no dia a dia de vocês. Como é que a gente pode, então, levar as nossas habilidades individuais para trabalhar bem as habilidades do grupo? A primeira coisa é construir segurança, né? Sempre que a gente chega num grupo, a gente quer se sentir seguro, acolhido, confiante e confiável, né? E aí ele fala que é importante no dia a dia você construir elos de pertencimento. Gentilezas, atenção, alternar, né, momentos em que você fala e que o outro fala, escutar, poder fazer perguntas, isso é extremamente importante para construir essa segurança no grupo. A segunda coisa é justamente compartilhar vulnerabilidades. Nós não estamos formando grupos de super-heróis, né? Não é isso. São pessoas normais. Nós somos pessoas comuns que temos os nossos medos, ansiedades, preocupações. Então, construir essa cooperação, né? Essa confiança, entendendo que a gente tem algumas dificuldades, entendendo as limitações de cada um, entendendo que a gente pode errar e que não vai ser criticado, que a gente vai buscar as alternativas em conjunto. E a terceira coisa é estabelecer um propósito, né? Ou seja, através das conversas, das narrativas, da contação das histórias do dia a dia, a gente vai tornando claro, né, o porquê que a gente está fazendo isso, quais são nossos valores e nossas metas. E aí o Daniel Coelho traz uma frase que eu acho extraordinária.
Ele diz que é assim que a inteligência de um grupo funciona, né? Dificilmente, quando você tem um líder muito autoritário, um chefe muito hierárquico, que só ele fala e tem que ser do jeito dele, dificilmente vai haver mudança no grupo ou nas pessoas, né? A mudança acontece justamente quando a gente tem a oportunidade de todos falarem, participarem, elogiar quando acerta, dar uma força quando erra, tentar de novo, né? É assim que a inteligência grupal funciona. Essa que é a mentalidade ágil de gestão e ela parte de mentalidades de crescimento que trabalham em conjunto. Então, caminhando aqui para o final dessa nossa meia hora que passa muito rapidamente, passa voando, é justamente pensar nisso, né? Como que eu posso, então, destravar minha mentalidade se eu for mais mentalidade fixa? Como que eu posso ativar minha mentalidade para tornar minha mentalidade mais ágil, independente do que já aconteceu aqui na minha vida? Uma das coisas que eu recomendo é fazer a leitura do livro Script, uma obra inacabada, que a gente trata justamente sobre isso. Mas hoje aqui eu quero contar uma história para vocês e quero explicar exatamente como que você pode destravar, então, a sua mentalidade ágil. Eu quero contar a história de um artesão de barcos. Um senhor já de uma certa idade, ele vivia na praia, morava no litoral e ele ganhou a vida dele, sustentou a família fazendo artesanatos, fazendo barcos de madeira. E a cidade era turística, enfim, muitos veranistas e ao ano inteiro as pessoas iam para a praia e compravam ali na beira da praia, na barraquinha dele, os barcos. E passaram alguns anos e os barcos começaram a ficar parados. O pessoal começou a não comprar mais os barcos. E ele não vendia mais os barcos e ficou preocupado com aquilo, não sabia o que estava acontecendo, resolveu mudar de vida. Falou, em vez de ficar fazendo barco, eu vou virar um pescador. E aí ele comprou um barco de madeira, parecido com esse que está aí na imagem para vocês, e resolveu virar pescador. E passou a utilizar o barco para a sua sobrevivência. E aí teve dias que pegou muito peixe, dias que ele voltava sem nada ou com muito pouco, dias de mar tranquilo, mar revolto, tempestade, enfim. E num desses dias que ele chegou na praia, tempestade fortíssima já de manhã, muito vento, não dava para sair com o barco. Ele já não estava muito animado também com a pescaria, já não estava gostando mais de artesanato e resolveu dar uma caminhada, então, pela praia e pensar um pouco, refletir. E aí, caminhando, olhando aquela tempestade, aquele vento, né, de capuz, jaqueta fechada, enfim, ele olhou assim para um canto da areia, uma tempestade da noite anterior, né, e ele olhou um pedaço de madeira, assim, muito interessante. Ele pegou aquele pedaço de madeira, sacou um canivete que ele tinha no bolso e começou a esculpir aquele pedaço de madeira, assim, passou horas ali, fez um barco maravilhoso, maravilhoso. Que a primeira pessoa que encontrou ele pediu para comprar o barco, porque o barco era realmente encantador. Ele redescobriu o artesão, o artista que tinha dentro dele, nunca mais se lançou ao mar e voltou a fazer belíssimas esculturas de madeira. Qual que é a moral da história aqui? Como destravar a tua mentalidade para uma mentalidade de crescimento, para uma mentalidade ágil. Primeira sugestão, faça coisas diferentes. Você não precisa necessariamente mudar de emprego, trocar de relacionamento, mudar drasticamente a tua vida. Não, pequenas coisas. Hoje à noite mesmo, depois dessa aula, o que você vai fazer? Assiste um outro canal de televisão, ou nem liga a televisão, escuta uma música, lê um livro, conversa com alguém. Amanhã usa uma roupa diferente, muda o cabelo de lado, troca o relógio de pulso, mas faça coisas diferentes. Tente se permitir olhar em novas direções. Rony, que tipo de coisa diferente eu posso fazer? Qualquer uma, mas faça coisas diferentes e estimule o teu cérebro. Segunda coisa, bem prático, crie pontes entre as pessoas, não barreiras. Imagine que no dia a dia da vida, do trabalho, do relacionamento, mas especialmente aí no seu setor público,
você está montando um quebra-cabeça a cada dia e você não tem todas as peças. Ninguém tem todas as peças, cada um chega com algumas peças. Você chega com 3. A primeira peça é a pessoa que você é, a tua personalidade. Aí você chega com uma outra peça que você pode usar, que é a empatia, né? Essa disposição de entender o outro, a mentalidade dele, o jeitão dele de ser. E uma terceira peça que você já tem em mãos é essa competência da colaboração. Nós somos colaborativos, né? Essencialmente colaborativos. Ter essa disposição para trabalhar junto, para ouvir, para entender o outro, para ceder em alguns momentos. E aí o mais importante de tudo, que é a terceira coisa. Então, faça coisas diferentes, construa pontes, né? Seja colaborativo com as pessoas e experimente. Experimente falar algo de diferente, experimente propor alguma coisa de diferente no trabalho, experimente aceitar algo que talvez você nega há muito tempo, experimente projetos, experimente atividades, falas, formas de fazer diferente. Experimente. Essa experimentação é o que tem de mais valioso, é isso que te torna único, né? E aí tem uma coisa muito legal aqui, hoje se fala que mais importante do que ter é ser, né? Valorize as experiências que você pode ter na vida, lembrando que na mentalidade ágil, na mentalidade de crescimento, você vai se tornar mais flexível, menos rígido, mais aberto a oportunidades, a acordo, a explorar, a arriscar mais, ser mais curioso, mais curiosa, imaginar mais coisas diferentes aí para a tua vida, para o teu trabalho, para o teu departamento, para as pessoas que você atende. Isso vai te deixar menos preocupado com a opinião dos outros, menos preocupado em errar. Se errar, tenta de novo e de novo. Faz de outra forma, faz diferente. Isso te deixa menos rígido, com menos teimosia e, sobretudo, vai facilitar demais os teus relacionamentos. Você vai se tornar uma pessoa mais agradável, mais fácil de conviver, mais resiliente, né? Se adaptando melhor aos diferentes acontecimentos aí do dia. Tenho um compromisso de entregar aqui às 19h30. É bem o que nós temos aqui para a gente ter um momento também de interação. Esse webinar é para dar um reforço na trajetória que vocês estão fazendo, de desenvolver, né, essa orientação, essa mentalidade de crescimento para enfrentar o mundo e os desafios que vierem com mais alegria, com mais prazer naquilo que você gosta e sabe fazer, com mais confiança e com mais entusiasmo. É isso que eu desejo para vocês, essa mentalidade ágil, essa mentalidade de crescimento, de gestão. Muito mais do que gestão da tua carreira, é gestão da tua vida. Muito obrigado. Devolvo a palavra aqui ao Jean. Professor Rony, muito obrigado. A gente achando que ia ser uma simples revisão, mas nada, que é aprendizado atrás de aprendizado. Muito enriquecedora a sua fala. E eu vou fazer uma pergunta ao professor, mas gostaria de convidar vocês que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, quem quiser falar com o professor, entrar aqui em vídeo, áudio, dá um oi aqui no chat que eu libero para que vocês possam falar diretamente com o professor. Professor, eu recebi um feedback ao longo desses dias de uma pessoa que disse que legal, assistiu o conteúdo, ela teve aquela virada de chave, porque ela estava numa fixa e ela falou, vou chegar no meu local de trabalho com crescimento, mas chegou lá e se depara com muita gente fixa, assim, um ambiente fixo e gente com mentalidade fixa. A minha pergunta é possível se manter crescimento dentro de um ambiente fixo, ou o ideal é que a gente tente converter, entre aspas, essas pessoas, ou abrir, indicar para elas a necessidade da mudança dessa mentalidade? Maravilha, Gia. Obrigado aí por essa magnífica pergunta. Eu diria que é sempre de dentro para fora, né? É sempre de dentro para fora. Então, o primeiro desafio é com você mesmo,
se você já é uma mentalidade de crescimento, é alimentar isso, né, manter isso, porque isso realmente faz uma diferença positiva. Se porventura você não é tão mentalidade de crescimento, tentar desenvolver essa orientação, que é uma orientação interior, independente do que acontece fora, né? Então, fora de cada um de nós estão as circunstâncias, estão a realidade que muda a cada momento, estão as outras pessoas, cada uma com o seu jeitão de ser, né? E, obviamente, que quanto mais próxima essa pessoa tiver de você, talvez mais a gente tenha a tendência de querer modificá-la, né? Sim. Quanto mais distante, mais a gente aprende a conviver. Mas se você conseguir desenvolver a tua mentalidade de crescimento, você passa a encarar essa pessoa que tem uma mentalidade fixa, por exemplo, não como um oponente, não como um adversário, mas alguém a quem você pode dedicar um pouco da sua atenção, da sua empatia e tentar, de alguma forma, inclusive, colaborar com ela, ajudá-la, né, a repensar algumas coisas, a modificar um pouquinho alguns pensamentos, a sua própria mentalidade. Lembrando que mudança é uma porta que só se abre por dentro, né? Então, também tem que partir dela ou dele isso. Mas é possível, sim, né? Se você estiver bem fortalecido, você passa a ser, muitas vezes, uma referência, uma influência positiva. Eu acredito bastante nisso, Jean. Legal, acho que já fazendo o gancho aqui, antes de nós iniciarmos o webinar, o professor ele escreveu um artigo, foi hoje ainda mesmo, professor, que você escreveu esse artigo? Foi agora à tarde, um pouco antes de começar esse webinar, escrevi especificamente pensando em vocês aqui. Legal, eu compartilhei o link aqui no chat, porque é sensacional. É uma leitura rápida que vocês terão, mas certamente vai fazer diferença. Você fala um pouco sobre talento, fala um pouco sobre inovação e traz o viés para a administração pública, sobre a necessidade da gestão inovadora dentro da administração pública. Eu queria que o professor comentasse um pouquinho qual foi a proposta desse artigo aí, que está aqui no link para o pessoal já acessar. Obrigado, Gia. Se vocês puderem acessar, eu vou ficar imensamente feliz. Se puderem deixar lá um comentário, uma pergunta, as interações, elas nos fazem avançar, né? Todos nós vamos refletir. A ideia é uma ideia bem provocativa nesse artigo, provocativa no sentido de reflexão, né? Ou seja, o beijo da morte no serviço público. O beijo da morte é quando a gente sabe que aquilo muitas vezes vai nos fazer mal, mas você acaba se permitindo fazer aquilo em troca de alguma coisa, né? Então, tem muitas pessoas que às vezes optam pela estabilidade do serviço público, por essa segurança que acaba tendo, né? Em troca de viver aquela vida que gostaria. Eu não estou incentivando vocês a mudarem de área, de emprego, não é necessariamente isso, né? Mas é colocar o talento de vocês realmente em prática, né? Isso começa, mais uma vez, de dentro para fora. Então, ali eu convido vocês a pensarem, sobretudo, na criatividade, que todos nós somos criativos, nascemos criativos, e a gente consegue, sim, desenvolver esse olhar para viver uma vida com mais significado, com mais alegria, com mais propósito. E aí eu queria deixar esse convite assim para vocês lerem esse artigo, O Beijo da Morte no Serviço Público. Legal, professor. Olha, eu só tenho a agradecer, a gente está caminhando aqui para o final desse nosso momento de interação, mas como você bem colocou, a gente tem construído alianças aqui ao longo de elos, ao longo dessa formação. Então, recomendo a todos que sigam o professor Rony nas redes sociais, confiram os blogs. O blog dele, que ele posta diariamente os artigos, rotinamente os artigos dele. E quem puder adquirir o livro Script, que vai ser certamente seu novo livro de cabeceira. Tem alguém que gostaria de conversar com o professor? Se não, vou encaminhar aqui já para a nossa finalização. Reforçando aqui só a nossa data, este módulo tem até o dia 16 para conclusão. Ok? Quem ainda não finalizou, acessa o sistema acadêmico e finaliza até o dia 16. A emissão do certificado ela vai iniciar após
essa data, ok? Professor, uma última mensagem para os nossos servidores, participantes, alunos aqui do projeto, que terão aí ao longo dos próximos meses mais 5 temas que certamente irão agregar muito no desenvolvimento da atividade dentro da administração pública. Quero agradecer a atenção de todos vocês, parabenizá-los aí por estarem participando desse processo, dessa formação, e incentivar vocês a caminharem, né? Vamos ficar com a história aí do artesão, que saiu caminhar na areia, estava em dúvida, não sabia o que fazer, mas ele estava com o canivete no bolso, né? Então, mantenha o sonho, o desejo, as vontades de vocês sempre por perto e saiam caminhar, enfrentem cada dia atentos, olhando aí ao redor, porque as oportunidades estão passando aí a todo momento, estão perto de nós. Sigam firmes e a gente continua juntos aqui. Obrigado, Jean. Obrigado, Policivitas, AMP, Sebrae. Obrigado a cada um.